Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra. Vou esperar os irmãos aí chegarem ao vivo para dar um comunicado aos irmãos, às irmãs inscritas no canal, aos ouvintes. Louvado seja Deus. Já tem uma pessoa já no ar. Eu quero deixar um comunicado importante aos irmãos, às irmãs em nome de Jesus Cristo, que daqui a pouquinho, irmãos, aproximadamente às 22 horas, eu estarei fazendo uma pregação pelo Espírito Santo, o sermão da volta de Jesus pelo Espírito Santo. Irmãos, eu passei a tarde orando a Deus, né? Esperar chegar mais uns irmãos aí, já tem 41 pessoas. Eu passei a tarde orando a Deus desde as 3 da tarde até agora. Não estou falando isso para me aparecer, né? Mas foi o Espírito Santo que ordenou. Eu farei umas mudanças aqui no canal. E eu quero dar um conselho aos irmãos acerca do canal, porque há muitas rebeldias. O Espírito Santo tem nos usado para orientar os irmãos acerca da filmagem da besta. E muitos, por causa da soberba, né, irmãos, não estão dando ouvido à voz do Espírito Santo e começam a delirar acerca de questões. Quem tem o Espírito Santo não fica questionando o Espírito Santo. Ele vai fazer prova com Deus. Você se lembra daquela revelação que Deus passou para mim sobre os falsos profetas com cabeça de serpente, persuadindo os irmãos? Eles ficavam com cabeça de rã, esticavam as línguas, né? E para querer contaminar meus irmãos, capturar meus irmãos sabem dessa revelação. Então eu quero deixar um comunicado para os irmãos que são inscritos no canal, que são orientados, que são doutrinados pelo Espírito Santo aqui. Vocês sabem que eu não uso filmagem, louvado seja Deus. E quando tem algum tipo de filmagem, não é filmagem, é um áudio com uma câmera focado em alguma pela parede ou para alguma, louvado seja Deus, alguma foto. Então, você sabe que o diabo, irmãos, ele tem usado os falsos profetas, os apóstatas, né, dos nossos dias, para querer trazer confusão. E por causa de alguns irmãos, por não vigiarem, acaba indo lá nos cultos filmado e comentando lá, vocês estão dando escândalo da obra de Deus, irmãos. Eu não vejo filmagem. Deus sabe que eu estou falando, que eu prego e vivo o que estou pregando. Né, meus irmãos? Então eu quero deixar um comunicado aos irmãos, esperar chegar mais umas pessoas aqui, já são 57, esperar chegar mais pessoas. Eu vou explicar qual a orientação que o Espírito Santo me deu. Nas orações e nas pregações eu vou tirar o bate-papo. Deus usou uma irmã para me orientar, eu passei a tarde orando, Deus já tinha me orientado sobre isso. Deus falou assim: meu servo, você vai tirar o bate-papo. Porque a pessoa fica conversando, tira a atenção da palavra, não ora e fica conversando. E a Bíblia diz que o Senhor Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, meus irmãos, se vocês querem um pedido de oração, vocês vão fazer no particular com Deus, eu estarei apresentando a Deus. Eu só vou deixar o bate-papo se caso Jesus me autorizar para chamar pelas divinas revelações a larga distância. Né, meus irmãos? Então eu vou tirar o bate-papo. E eu quero, meus irmãos, orientar os irmãos também em outra coisa. Muitos irmãos estão falando, que se vocês, né? Porque tem irmãos que vê áudio, que vê filmagem, que conversa comigo, fala para mim, vem falar para mim, né, irmãos? Que eu não vejo, né? Tem uns irmãos que acompanham, são irmãos uma benção, né? E muitas vezes falam para mim, né? Tem meus organizadores do canal, inclusive essas pessoas que organizam meu canal, eles não são crentes, eles me ajudam porque eu não entendo mexer de internet. Eles que mexem para mim. Quando vocês veem assim alguma postagem, tem o nosso irmão do canal Trombeta da Última Hora que me ajudava, mas tem uma pessoa aqui que me ajuda, que ele entende de internet, que ele faz aquelas montagens com a foto bonitinho, que ele baixa, porque isso aí dá muito trabalho, eu não entendo disso. Então eu só sei fazer aqui a transmissão ao vivo. Né, meus irmãos? Então eles que ficam lá com o meu canal, inclusive eu já conversei com eles, se eles for acessar alguma coisa lá
lá no computador deles lá, para eles fazer uma conta para eles do YouTube, para eles acessar, para não acessar nenhuma filmagem, nada no meu canal, já para evitar, porque se eles verem lá, pode achar que eu estou vendo, né, meus irmãos? Então, deixa eu explicar para os irmãos qual a orientação pelo Espírito Santo. Vocês, quando for entrar no YouTube, não entra direto no YouTube, vocês vão no Google, porque sabe que meu canal aqui é diferenciado. Por que eu estou usando o canal do YouTube? Porque as rádios foi contaminada pelos falsos profetas, irmãos. Então Deus, Ele permitiu eu usar o YouTube, como eu usar o YouTube com som de áudio, como Deus usou Obadias para levar pão e água para os 100 profetas que estavam escondidos na caverna devido à perseguição de Jezabel. Hoje está a mesma coisa, as rádios foi contaminada, que era o único meio de nós ouvir a doutrina, a palavra. Então Deus permitiu usar esse som de áudio aqui, louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia, para levar o alimento da palavra de Deus aos irmãos, às irmãs, né, devido à contaminação de muitas igrejas, né, mas mesmo assim nós não devemos deixar de congregar, temos que ir lutar, fazer nós a diferença, que é o tempo do fim, louvado seja Deus. Então Deus me usa aqui, não só a mim, mas mais irmãos e irmãs, né, meus irmãos, para levar a mensagem no som de áudio, né? E eu quero dar um conselho aos irmãos, para os irmãos não entrar para quebrar logo a cara do diabo, desses homens que chamam nós de fariseu. Na verdade, quem são fariseus são eles, que estão cheios de soberba, não têm o Espírito Santo para discernir as humildes palavras do Espírito Santo. Então, quando vocês for entrar no YouTube, não entra direto no YouTube, só caso você receber a notificação. Porque meu canal não tem propaganda, nem tem filmagem. Vocês vão direto no Google. Quando vocês chegar no Google, você vai apertar no microfone ou vai digitar Canal Defesa da Sã Doutrina IPDA 1962. Aí automaticamente o Google vai enviar você direto para o meu canal. Que aí não vai ter desculpa de você falar, eu estou vendo vídeo nos canal. Ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo a vocês. E quando o anticristo, o sistema do anticristo que está nos perseguindo, recomendar para vocês canais mundanos, canais filmados, você vai na configuração, naquela recomendação, tem 3 pontinhos do lado. 3 pontinhos bem pequenininho. Você vai apertar ali, presta atenção, você vai apertar ali, vai aparecer a configuração. Aí lá está escrito, não tenho interesse. E você vai apertar ali e nunca mais você vai receber notificação. E faça a vontade de Deus, irmão, que você quer fugir do pecado, seja obediente ao Espírito Santo, porque nós, por nossos esforço próprio, ninguém consegue ser santo. É pelo Espírito Santo e pela graça de Jesus. Então essas pessoas que não estão dando ouvido ao Espírito Santo, estão delirando acerca de questões, quando eles estiver caindo, seu casamento for destruído, estiver caindo no pecado, adultério, assim, já não estão, né? Aí eles vão saber. Tiver desviado, tiver enfermo, com enfermidade grave, porque o diabo faz isso para enganar. Aí eles vão saber que é o Espírito Santo de Deus está falando. Amém? Então eu estou falando para os irmãos que são aqui, ó. Quando vocês for entrar no canal, não sei se você receber a notificação do canal, ele já cai direto no canal. Não vai direto no YouTube, vai no Google. Vai no Google e digita lá Defesa da Sã Doutrina IPDA 1962. Louvado seja Deus. Então você vai no microfone. Porque os falsos profetas falam, então vocês saiam do YouTube. Isso é o diabo falando na boca dele. Vou sair nada. Porque a Bíblia diz, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. E não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por que é lícito? É lícito nós usar o som de áudio. O som de áudio. Mas não é lícito ver filmagem, porque a filmagem é a imagem da besta que fala. Apocalipse 13. E Romanos 10, 17 fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 2 Coríntios 5, 7, reflita nesses versículos, irmãos. 2 Coríntios 5, 7, também diz, porque andamos por fé e não por vista.
E 2 Coríntios capítulo 4, louvado seja Deus, ou é primeiro, deixa eu dar uma olhada aqui. Glória a Deus. Capítulo 4, glória a Jesus, verso 18. Deixa eu procurar para os irmãos ver que isso aqui não é eu, isso aqui é a Bíblia que está falando. É a palavra de Deus. Se eles não têm o discernimento de Deus, para discernir as coisas de Deus, eles têm que orar. Então, chamando nós de fariseu, de religiosos, eu quero ver no dia do juízo final. No dia do juízo final, eles vão saber. Porque não estão tocando em mim. Estão tocando no Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. É 2 Coríntios 4:18. 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Tá vendo? E Jesus falou para Tomé o quê? Porque Tomé tinha que ver para crer, né? Jesus falou assim, ó, bem-aventurados os que não viram, mas de ouvir crerão. Jesus também fala mais, Apocalipse 1, verso 3, bem-aventurados os que ouvem, os que lê e os que guardam as palavras desta profecia e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Então é a Bíblia que está falando. Em Hebreus, capítulo 11 também. Hebreus, capítulo 11, vocês meditem nesses versículos, louvado seja Deus, diz assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tá vendo? Então é a palavra. E meus irmãos, o diabo está usando essa estratégia de filmagem com os irmãos para corromper os irmãos. O diabo está fazendo isso para calar os irmãos, para os irmãos não pregar contra a televisão. E mesmo se pregar, você não vai ter argumentos. O que adianta você falar do telão da TV Smart que você está filmando? É a mesma coisa, irmãos. Agora lembrando, Deus não quer isso dentro da igreja. Nem irmãos filmando. Agora as câmeras de segurança de trabalho é outra coisa. É câmera de segurança. É outro sentido. A Bíblia diz, dá a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Isso aí são coisas materiais, não tem nada a ver com a palavra, com a igreja. É trabalho. Agora, para a pregação da palavra, o Senhor não quer. Apocalipse 13, verso 15. Foi dada a imagem da besta para que a imagem da besta falasse. E eu vou evitar colocar até foto aqui. Vou deixar só a foto como slogan no começo e deixar sempre assim a tela escura. Amém, meus irmãos? Então preste atenção que essas pessoas vão ter uma grande surpresa no arrebatamento da igreja no dia da volta de Jesus. Viu? Essas pessoas não têm Espírito Santo porque estão com soberba no coração. E eu quero falar aos irmãos, não entrem nesses canais, vocês que são membros aqui, não entrem nesses canais, vocês estão dando escândalo da obra de Deus, Deus vai cobrar de vocês. Porque vocês dão glória a Deus, aleluia, aqui, chega lá, vocês comentam lá também para querer contender com eles lá, falar alguma coisa, vocês estão errados. Nós temos que ser igual os crentes primitivos, irmãos. Em Antioquia, pela primeira vez, os apóstolos de Cristo foram chamados de cristão, porque se parecia com Cristo. Era no falar, no agir, no andar, no pregar e na temperança, porque eles eram perseguidos, tinham seus bens saqueados, eram zombados, mas aguentava ali calado, não contendia. Não contendia. Tanto é que os discípulos de Jesus, quando Jesus foi rejeitado pelos samaritanos, os discípulos falaram assim, Senhor, por que não fazemos como Elias, manda fogo descer do céu e destruir? Jesus falou assim, eu não vim destruir as almas dos homens, sim salvar. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então nós vamos nos calar que o Espírito Santo vai pelejar por nós. Não retruca, deixa eles na mão de Deus. Eles querem fazer lá, deixa eles fazer lá.
Deixa eles virem com argumento, nós estamos fazendo conteúdo no YouTube, porque eles estão uma vergonha pro evangelho. Esses homens são cheios de soberba, ficam questionando, ficam brigando um com o outro. Nós temos que sim denunciar, mas dentro da palavra de Deus, não com contenda. Isso está errado. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu vou explicar mais uma vez para os irmãos. Para evitar, porque eu não vejo filmagem, nem fico vendo nada dessas coisas. Tanto é que eu falo para os irmãos que eu uso aqui o YouTube, porque Deus permitiu, porque as áreas estão tudo contaminadas por os falsos profetas, não é como era antigamente. Então Deus nos permitiu para usar esse som de áudio aqui, louvado seja Deus, permitido por Deus, para nós pregar o evangelho. Como foi Obadias, levava pão e água para os profetas, estava perseguido por Jezabel. Hoje o mesmo espírito que usou Jezabel está usando muitos líderes carnais, falsos profetas. O diabo está usando. Mas Deus tem levantado os Obadias aqui para levar pão e água para os homens de Deus, que a palavra, o pão é o alimento da palavra e a água é a refrigeração do Espírito Santo. Quantos irmãos, às vezes, estão pensando em desanimar, mas acontece igual o anjo quando apareceu para Elias. Levanta e coma. Essa palavra está guiando até vocês. Levanta e coma para vocês avançar. Que Jesus está voltando. Eu não estou obrigando ninguém, irmãos, não ir para esses cultos. Eu estou pregando, agora vai seguir quem quiser. Quem tem o Espírito Santo. E eu não estou preocupado aqui com inscrito, nem com aplauso, nem com quantidade. Nem que ficar só um inscrito aqui, uma pessoa, mas sendo salva, é importante. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que a porta é estreita, poucos vão entrar por ela. Você acha que vão multidões para o céu? Muitos honram a Deus só de lábio, mas o coração está longe de Deus. Tá cheio de crente aí pregando doutrina, dizendo que prega doutrina, mas tá igual Naamã. Tem aparência de doutrina do corpo, mas tá leproso por dentro. Precisa mergulhar nas águas do Espírito Santo, da humildade e reconhecer que Deus está falando, mas não reconhece porque é soberbo. E Naamã, enquanto ele não deu ouvido à voz que Deus foi na boca do profeta Eliseu, ele não foi curado. Então a mesma coisa, esses homens vão sempre continuar com aparência de doutrina, mas leproso por dentro, coração cheio de orgulho, lepra no coração, no sentimento, ódio, raiva, contenda, inveja, porque o que mais está acontecendo em nosso meio, que muita igreja não quer, é por causa da inveja, que Deus levanta um homem de Deus, em vez dos irmãos se aliar com ele, ajudar ele, faz um ficar com inveja do outro, um querendo ser melhor que o outro, obra da carne isso, emulações de disputas. Muitos pastores não têm mais respeito pelo ministério do outro. Estou falando para pastor mundano, mas pastor de doutrina. Se ele prega na praça pública, ele manda em direto para o pastor que prega na igreja. Tá vendo? Você está em ar-condicionado, você está pregando na igreja, vem fazer aqui. Mas, irmão, você tem que entender que está escrito lá em Efésios 4. Cada um Deus colocou no seu devido lugar. Tem muitos irmãos que não estão na praça pública, mas está pregando na igreja, mas ele passa o dia trabalhando, carregando lata de areia, enchendo laje, carpinando, trabalhando, ou no escritório, mas está trabalhando, mas à noite está pregando a palavra de Deus. Então vocês têm que entender isso. Então fica essa disputa, a obra da carne. Estão pregando, mas sem a direção de Deus. Doutrina sem unção só causa divisão e contenda dos irmãos. Cada um tem que respeitar o ministério do outro. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o diabo está usando esses falsos crentes, porque tem ímpios dentro da igreja. Ímpios, esses aí são ímpios dentro da igreja. Que eles nem entram no céu e não deixam os outros entrar. Eles estão para matar o trigo e matar as almas. Mas Deus vai pegar esses tais. E eu estava orando também, um desses homens aí, que eu vi a foto deles, eu até orei por ele. Deus mostrou um canal de um desses homens aí. O diabo querendo matar eles com um ataque fulminante. Deus mostrou um problema sério no seu coração. É até uma pessoa boa. É uma pessoa que chegou até a ser processado por um falso profeta aí. Né? Mas eu estava orando por ele, Deus mostrou. Falou, fala lá, não vou citar nome aqui. Mas Deus mostrou para mim um problema sério no coração dele. O diabo querendo matar ele com um ataque fulminante. Viu, irmão? Inclusive esse irmão até postou uma pregação minha no canal dele, contra os falsos profetas, e meus organizadores me falou, baixou e colocou no meu canal.
Louvado seja Deus. Então cuidado, irmão, vigia. Amém? Não deixa o diabo te enganar, ouve a voz do Espírito Santo. Lembra daquela revelação, irmão, que Deus falou sobre o falso profeta? O espírito do demônio com cabeça de serpente que subia do abismo e ouvia cabeças de homens de Deus e caíram porque não vigiaram. Ele dava risada e falou assim: eu tentei te enganar, mas não consegui. E muitos irmãos mandou e-mail para mim. Quem é o nome desses irmãos? Eu falei assim: não, Deus não permitiu eu falar. Vocês vão vendo os acontecimentos com a apostasia deles. E você está vendo isso acontecer. Então tome cuidado, irmãos. O meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento da minha palavra. Essas pessoas que entram para discutir, para enfrentar o Espírito Santo, essas pessoas não têm o Espírito Santo. É por isso que vivem uma vida cíclica. Estão achando que são salvos, mas não estão. Vão ter uma surpresa no último dia. Vão ter uma surpresa muito séria. Então precisa se humilhar. Deus resiste o soberbo, dá graça aos humildes. Então, irmãos, quem está me falando de mim que sou fariseu, vocês não estão chamando eu de fariseu, não. Vocês estão chamando o Espírito Santo. Que o irmão Hermes aqui, ele prega pelo Espírito Santo. Toda mensagem que eu venho aqui pregar é pelo Espírito Santo. E outra coisa, por que eu não fico com bate-papo em pregação? Irmão, perguntas e respostas. Porque isso também não é de Deus. Porque as ovelhas estão para ouvir a voz do Espírito Santo, não para estar questionando e perguntando. Se ela tem alguma dúvida, ela vai orar a Deus. Tiago 1,5. Quem quer sabedoria, peça para Deus. A Bíblia diz: ao entrar no seu santo templo, seja poucas suas palavras. Tá vendo? Não é para estar conversando, é para só ouvir. O Senhor Deus está no seu santo templo. Calem-se diante dele toda a terra. Se você está ouvindo uma pregação, se você vê que é lobo, falso profeta, o próprio Espírito Santo de Deus, ele te dá o discernimento, você já corta fora, você só sai fora, porque a Bíblia diz: maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então por isso muitos perguntam: irmão, por que você não faz para tirar dúvida? Não, quem tem o Espírito Santo não tem dúvida, ele sabe quando é Deus que está falando e quando não é. Então não preciso estar fazendo isso aqui no canal. Amém, meus irmãos? Então eu vou tirar os bate-papos, nas orações não vai ter mais bate-papo. E não vai nem nas pregações. Aqui é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu só saio daqui o dia que Deus permitir. Amém, meus irmãos? E às vezes, irmãos, aí falam: meu irmão, porque eu quero o seu telefone, ligar para você. Muitas vezes eu evito para evitar a idolatria, que nem todos os irmãos são espirituais. Tem muitos irmãos que se apegam muito na gente e acaba virando idolatria. Isso não pode. Então eu evito ficar de muito com irmãos, não é que eu sou orgulhoso, é pelo próprio bem de vocês, porque eu sou apenas um instrumento de Deus. Quem usa é Deus. O mesmo Deus que está me usando aqui, ele pode usar você. O mesmo Deus que responde a minha oração aqui, ele pode responder a sua. É só você dobrar o seu joelho e falar com Jesus: Jesus, eu preciso disso. Eu creio na oração do servo Deus, que o Senhor Deus está usando ele, mas o Senhor Deus está aqui para me ouvir também. Vocês têm que aprender isso. Esses falsos profetas que ficam aceitando aplausos dos outros, exaltação, não são de Deus. Não são. Tem que ser humilde. Amém, meu irmão? Eu creio que os irmãos creem na oração. Louvado seja Deus. Creem na oração. Mas tem que crer em Deus. De acreditar no nome de Deus. E mesmo eu oro a Deus, isso nunca vai acontecer comigo. Mas se vocês verem, igual Paulo falou isso em Gálatas, mesmo se você ver um de nós pregar um outro evangelho, não acredite, que é maldito. Amém, meus irmãos? Então daqui a pouco, irmãos, louvado seja Deus, eu vou postar uma pregação sobre a volta de Jesus. É outra coisa que está tendo muita Babilônia. Tem crentes pentecostais de sérios de Deus que está trazendo nas suas igrejas as doutrinas tradicionais acerca da volta de Jesus, não crendo no arrebatamento como está na Bíblia. Estão pregando errado. Então o Espírito Santo, passei a tarde hoje orando, o Espírito Santo, eu ia postar uma pregação de ontem, mas Deus falou assim: não, meu servo, você não vai postar a pregação gravada. Eu vou te usar novamente para você pregar ao vivo para eles. Eu vou te usar, não temas. E passei orando até agora. Então daqui a pouco eu vou estar postando a oração para vocês. Agora, irmãos, não questione, irmãos. Deixa que Deus vai dar um sinal para cada um. Voltando a falar aqui para os irmãos
O que vocês vão fazer quando vocês forem entrar no canal, que vocês quiserem entrar no YouTube para ver minhas pregações ou louvores? Vocês vão chegar... Eu vou ver se eu baixo também uns louvores cristocêntricos para os irmãos ouvirem aqui no canal também. Você vai lá no Google, presta atenção. Você vai lá no Google, você vai digitar Defesa da Sã Doutrina ou vai no microfone. Canal Defesa da Sã Doutrina IPDA 1962 de YouTube. E o Google vai mandar direto você no meu canal. Pum! Não vai ter desculpa de você estar falando que está vendo o vídeo, nada não. Dá direto, porque nesse canal aqui não tem isso. E quando o espírito do anticristo recomendar cultos filmados para você, coisas mundanas para você, você vai digitar naqueles 3 pontinhos assim, não tem interesse, porque aqui tem diferença. Você só vai acessar pornografia, funk, coisa mundana se você for um carnal. Se você for um crente mundano carnal, você vai acessar. Você vai acessar coisa mundana. Agora, se você for espiritual, você não vai acessar não. Amém? Esses que acessam são crente na mão, tem parência de doutrina por fora, mas é leproso por dentro. Então, meus irmãos, glória a Jesus, aleluia. Então vocês vigiam. Vocês vigiam que o Espírito Santo de Deus está usando os irmãos para pregar na simplicidade, para juntar as ovelhas para o arrebatamento. E só vai subir no arrebatamento quem tem o Espírito Santo de Deus. Então ouça bem, irmão, vocês dão graças a Deus, glória a Deus, por Deus levantar homens de Deus sério. O diabo conhece, o diabo, igual a nossa irmã, que eu postei um áudio dela aqui. O diabo também arrota a santidade, o diabo é o crente mais velho que tem, irmãos. Ele conhece a Bíblia ponta a ponta. O diabo, quando foi tentar enganar Jesus, você acha que ele usou os livros do ocultismo? Você acha que ele usou os livros das filosofias gregas? Não, ele usou a própria Bíblia. Então Jesus falou que o espírito do falso profeta, nos últimos dias, faria tão grandes sinais de prodígio que, se capaz, enganaria até os escolhidos. Quem são os escolhidos? É os crentes mundanos? Os escolhidos são os crentes de doutrina. E para o diabo enganar o crente de doutrina, ele vai usar um pastor mundano, rebelde, que apoia a vaidade, que apoia todo tipo de heresia? Não, ele vai ter que usar algum que prega algumas verdades parecendo ser verdade, mas misturada com mentira. Mas as suas raízes são venenosas. E tem aqueles que parece que está começando no espírito, pregando doutrina só para cativar vocês. É igual político. Político corrupto, quando quer voto, ele vai numa cidade, paga almoço, dá dinheiro, distribui cesta básica, faz caridade, promete um monte de coisa. Depois que ele ganha o voto, ele não é nada daquilo, some, é um pior corrupto. A mesma coisa são esses homens. Pastor parecendo político. Começa a pregar verdade, ajuda, faz caridade, faz um monte de coisa. Só para cativar vocês. Mas não tem nada de doutrina. Depois lá na frente ele desprega tudo que ele pregou. Fala, não, irmão, estava pensando bem, não era assim. Não, vivendo em casa, não tem problema. E assim vai, enganando. O diabo, ele não tem pressa. Ele vem devagarinho, irmão. Se tem uma coisa do nosso irmão saudoso, missionário, nosso irmão, pai na fé, aleluia, nos ensinou. Se tem uma coisa que é difícil manter na igreja é a doutrina. E para manter a doutrina tem que ter o Espírito Santo. Por que muitos pastores estão prevaricando? Porque estão perdendo o Espírito Santo, não estão dando ouvido à voz do Espírito Santo. Perdeu o Espírito Santo, acabou. É por isso que o diabo te tenta para você cair na fornicação, no adultério, nas coisas erradas. Você perdeu o Espírito Santo. Por isso, meu irmão, se você vier ter alguma queda, já se humilha para Deus. Porque a Bíblia diz, o homem pode cair 7 vezes. Mas às 7 vezes Deus levanta. Mas o homem mau tropeçará no seu mau caminho. Maldito seja o enganador, vai cada dia de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então não estou aqui, irmão, para semear contenda com ninguém. Estou aqui, o Espírito Santo está aqui para nos aconselhar. Nos aconselhar. Eu lembro uma vez que eu tinha umas filmagens, até de um cadeirante levantando, no começo. Deus falou comigo, né, acerca de um homem de Deus, né, que o diabo também tem feito algumas coisas para fazer comigo e com esse irmão, igual fez com Paulo e Barnabé, né, louvado seja Deus, mas tá na mão de Deus, não deixa de ser um homem de Deus, tem meu respeito, mas é ele lá no ministério dele e eu cá. Então Deus me falou, faça como meu servo fez lá, tira, filmar. Só que eu já sabia, eu tinha uma coisa que me incomodava, que não era certo. Eu coloquei aquilo, o Espírito Santo falou comigo. E quando eu vi o áudio,
Eu falei assim, não, é Deus falando. Tá vendo? Eu fui e tirei. Tirei e transformei ele em áudio. Tirei o vídeo e transformei em áudio, porque eu fui obediente à voz de Deus. Se eu não obedeço à voz do Espírito Santo, hoje vocês podiam estar vendo um crente mundano, um pastor mundano aí, ó. Muitos falam assim, irmão Ernst, por que você não abre o ministério? Você é uma bênção, porque Deus não me ordenou. Porque o Espírito Santo não me ordenou abrir ministério, porque se eu for com a minha vontade, eu vou estar desobedecendo o Espírito Santo se afasta de mim, ouvindo igual esses rebeldes aí, que começou no Espírito e terminou na carne. Então, meus irmãos, minhas irmãs, muito cuidado, preste bastante atenção. Tá aí um comunicado até de 30 minutos, quase com uma pregação, né? Era para ser uns 5, 10 minutinhos, né, meus irmãos? Mas tá aí o conselho para vocês. Se eles querem seguir na filmagem lá, deixa eles. Se eles mandar recado para mim, pode se explodir de recado, vou lá, eu só clico assim, ó. Os 3 pontinhos, não tem interesse, não aparece nunca mais. Não vejo nada. Deixa na mão de Deus, que quem vai pelejar por mim é o Espírito Santo. Tá bom, meus irmãos? Então, mais uma vez, vou dar um conselho para os irmãos que são escritos aqui. Não vão. Vocês estão desobedecendo o Espírito Santo. Vocês querem entrar no Google, no YouTube? Vai no Google. Digita lá, Canal Defesa da Sã Doutrina IPDA. 1962, YouTube. Ele vai mandar direto você no meu canal. Tum. Se aparecer recomendação de coisas mundanas, você clica lá, não tem interesse. Dá 3 pontinhos do lado e automaticamente exclui. Terminou de ouvir a pregação, terminou de ouvir o louvor, já sai e vai ler a Bíblia. Vai orar, vai para a igreja. O crente tem que ter domínio próprio, irmão. Então tudo é lícito, mas nem tudo não convém. É lícito nós usar som de áudio, mas não é lícito nós usar propaganda. Por quê? Essas propagandas também do YouTube, não adianta eu pôr áudio aqui também com propaganda mundana. Porque eu coloca propaganda mundana, aparece lá cerveja, aparece lá mulher dançando funk, aparece lá uísque, aparece lá futebol. E o que a Bíblia diz? Não prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade a Cristo com Belial, a luz com as trevas. Tá vendo, meu irmão e minha irmã? É isso aí. Então o que adianta? Eu pregar no ar, deixar, a irmã vai entrar lá, aparece a propaganda da mulher rebolando lá, o irmão já entra na carne, a irmã já entra na carne. Não é de Deus. Então já tira. Tinha um aqui que eu postei um áudio do fundo musical do Missionário da Miranda, e entrou propaganda lá e eu não estava conseguindo tirar, que eu não entendo, o rapaz que organiza meu canal estava longe, eu não sabia, e estava lá, o irmão, tá tendo propaganda lá, e eu não sabia como mexer naquilo, estava lá, até uns dias desses, mas Deus me deu uma direção aqui, eu fui lá, tive que excluir ele, porque estava com propaganda. E se os irmãos verem algum vídeo com propaganda aqui, algum áudio com propaganda, vocês me avisam, irmão Hermes, tem lá, digita embaixo, tá com propaganda lá. Eu vou lá e dou um jeito de apagar. Nem que eu baixo ele de novo, guardo, apago ele, depois coloco de novo, porque tá uma perseguição nesse YouTube tremenda. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, vamos nos santificar, irmão. Jesus está voltando. Por que muitos vão ficar? Por causa da desobediência. Muitos vão chegar, Senhor, curei em seu nome, profetizei, fiz muitas maravilhas. Ganhei o mundo inteiro, perdeu sua alma. O que adiantou? Perdeu sua alma. Apartai-vos de mim que eu não te conheço, porque vós praticais a iniquidade. Você sabe o que é pecado e iniquidade? Muitos não sabem, né? Pecado e iniquidade é ir após outros deuses, homens sem regras e também pessoas que pegam contínuo, sem arrependimento. A pessoa sabe que é errado e está teimando. Deus já falou com ela, ela não dá ouvido. Então isso é pecado de iniquidade. É o iníquo, é o espírito do anticristo aí em você. Tem que se arrepender. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Então tá aí o comunicado. Vai ter uma mudança no canal, né? Não vai ter mais bate-papo. Deixa eu bate-papo aqui para os irmãos ir falando. Louvado seja Deus. E para os irmãos. Então aqui eu não tô aqui para questionar, né? Diferença de foto. Quem tem o Espírito Santo não questiona. Peça a Deus, irmão. Ora a Deus que Deus vai te falar com você.
Tá bom? Porque isso não entra em discussão. Aí eu já entro em Tito 3, 9 e 10. Não entre questões loucas em debates acerca da genealogia e da lei, porque isso é coisas inúteis e vã. Eu não vou começar a usar nem foto mais aqui, vou usar só a tela escura. Só a foto, colocar a foto lá, só para identificação, tela escura mesmo. Quem é de Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olha aí a revelação que a Gorman colocou aqui, ó. Olha a revelação que Deus passou para mim no ano passado. Não querendo me exaltar, irmãos. Se cumprindo aí por causa da rebeldia. Então você conhece um homem de Deus também para se a revelação se cumprir. E tem se cumprido ou não tem? Então vocês dão ouvido à voz de Deus e o principal, a palavra, a pregação da palavra é a melhor revelação da palavra. Mas nós não podemos desprezar as profecias, retém o que é bom. Amém, meus irmãos? Então fica na paz de Jesus Cristo, tá entregue o recado de Deus, é para o próprio bem de vocês. Agora, se vocês continuar nisso, vocês estão em rebeldia perante Deus, sua vida vai cada vez de mal a pior. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Quer entrar no meu canal? Vai direto no Google. Não entra no YouTube, vai direto no Google. Digita lá, Canal Defesa da Sã Doutrina, IPDA, Emerson Nunes. Ou IPDA 1962. Vai aparecer lá. O link meu lá. Você clica e vai direto no meu canal. Direto. E meu canal é fechado, não tem nada disso. E se o espírito do diabo mundano recomendar canal mundano para você já clica lá, ó, nos 3 pontinhos, não tem interesse. Agora, se você for mundano carnal e ficar vendo filme, coisas mundanas, Deus vai pegar você, porque aquele que usa de engano, ele não permanece. Tem uma pregação aqui, um trechinho de uma pregação aqui, de um pastor da nossa igreja, sobre pecados ocultos. Acessa lá para você ver. Tá bom? Então fica na paz de Jesus, irmãos, e daqui a pouquinho eu já vou me preparar, às 23 horas, eu vou entrar numa pregação aqui que o Espírito Santo de Deus me revelou sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento. Amém? E sobre o anticristo. Louvado seja Deus. Vou pregar para os irmãos, o Espírito Santo vai nos ensinar dentro da Bíblia, no Novo Testamento. Que tem irmão de doutrina aí sendo enganado pelo espírito do engano. Viu? Cuidado. Vai falar dentro da Bíblia. Pregado pelo Espírito Santo. Amém? Então daqui a pouquinho. Fica na paz de Jesus. Estou aqui em oração. Estava falando desde as 3 da tarde até agora. Vou agora dobrar o joelho, orar de novo. Pedir graça para Deus para pregar essa palavra. Amém? Então fica na paz de Jesus. Eu ia postar uma pregação já gravada, mas Cristo falou assim, não, meu servo, você vai pregar mais uma vez. Eu vou te usar temas. Porque é uma palavra muito difícil. Mas quem tem o Espírito Santo prega na graça de Deus. Amém? Então que Deus abençoe, fique na paz de Jesus e vamos orar para esses irmãos, para de contenda, para de ficar digitando lá, para, irmão, sai fora disso. Só ora. Não manda resposta para recado, não manda resposta, não. Amém? Prega igual aquela irmãzinha pregou, mandando um recado, mandando uma exortação lá para a Igreja Deus de Amor, lá acerca desse ministério que foi fundado dentro da igreja aí, ó, usada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe. Fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E outra coisa, irmão, vocês têm que entender que a doutrina não é do missionário Davi Miranda. Isso aí também é errado que os irmãos estão fazendo. Não. Miranda foi um homem de Deus, um profeta de Deus, mas é a doutrina de Jesus. Ele foi um instrumento de Deus. Essa doutrina é da Bíblia, dos apóstolos. E nós somos apenas instrumentos que damos continuidade. Foi um homem de Deus usado por Deus, pelo Espírito Santo. Não é do Davi Miranda. Isso aí está errado. Não é de Davi Miranda, não. É de Jesus. Ele foi um humilde homem de Deus usado pelo grande Deus para pregar a doutrina, para nos ensinar pelo Espírito Santo. Não é dele a doutrina, não, nem minha. É do Espírito Santo. É de Deus. E não só dele, mas de outros irmãos e irmãs. Louvado seja Deus. Então, se tem irmãos no vídeo que era no vídeo, é eles e Deus. Eu não posso fazer nada. É eles e Deus. É eles e Deus. Não posso fazer nada.
Eu estou falando daqui, o canal aqui. O canal aqui tem regras. Aqui começou no Espírito, termina no Espírito. Não moveis os marcos antigos que Deus deixou. Amém? Fica com Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus. E vocês aí, ó. Vê o versículo aí, Apocalipse 13, verso 15. Hebreus 11. 1 Coríntios 4, 18. Louvados a Deus. 2 Coríntios 5, 7. Louvado seja Deus. Romanos 10, 17. Os que não se conformam com a sã doutrina e fica delirando, manda lá, essa parte deles. 2 Tessalonicenses 3, 6. Se aparte desses irmãos. 2 João 1, verso 10 lá. Se vim até vocês com outra doutrina, não recebais em casa, nem tampouco soldeis. É a palavra que está falando, não é, irmão Hermes? E Romanos 10 e Romanos 16, verso 17, fala: aqueles que não se conformam, andam com dissensão acerca da doutrina, a parte dos tais. Leiam a Bíblia, irmão. Vocês precisam ler a Bíblia, vocês não são crentes de Bereia. Vocês não podem ficar só entusiasmados. Eu quero ouvir doutrina pregador. Você também é um pregador, vocês têm que ler a Bíblia. Crescer na graça e no conhecimento. Não é conhecimento de teologia, não. É ler a Bíblia que o Espírito Santo vai te ensinar. Orar, jejuar e ler a Bíblia e santificar, meu irmão. Amém? Deus abençoe e fica na paz de Jesus, irmãos. E continue a orar pelo seu irmão Emerson Nunes. Em nome de Jesus Cristo. Fica na paz de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus.